Nosso Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Esta é a grande verdade. Como descobriu Jeremias, diz que nas suas Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a razão para estarmos vivos. E grande é a sua misericórdia. Ele percebeu isso, que se dependesse de nós, se Deus nos tratasse como devemos de facto ser tratados, então ninguém sobreviveria diante desse Deus 3 vezes santo e que lida com pecadores como nós. E só podemos agradecer a sua bondade. Vamos então para a carta aos Hebreus, que tem sido a nossa carta. Já estamos a caminhar para o fim desta epístola maravilhosa sobre a fé. A carta trata, portanto, de uma situação, de um problema, de uma doença, vamos dizer assim, espiritual, a apostasia, mas apresenta o remédio mais forte para superar essa doença. Nós vivemos num mundo doente. O pecado entrou e tornou o nosso mundo doente, as nossas vidas doentes, os nossos relacionamentos doentes, espiritualmente falando. Por isso é que viver bem, estar tranquilo, viver sossegado é um desafio. Não é? Saber viver e saber conviver com os outros é um desafio diário. Dentro da família, na vizinhança, no trabalho, parece que é ir contra a maré. Não é? Apetecia-nos ficarmos numa ilha isolados de tudo e de todos. Talvez as coisas corressem bem. Mas também não é a solução. Porque o mundo onde estivermos também faz parte desse mundo caído. Portanto, vamos enfrentar também dificuldades lá na selva, mesmo que isolados. Então, a única solução é encontrar remédio para essa situação degradante do mundo e também do ser humano que faz parte dele. Esse é o desafio. E graças a Deus, porque Deus apresenta a solução. Não é? Deus apresenta a solução. Sempre que há um problema tremendo, há qualquer instinto, há um instinto dentro de nós que procura solução. Não é? Seja conflitos humanos, embora os homens os provoquem, parece que não conseguimos viver em paz. Nós já notaram isso. É um desafio tremendo. Não é? Se não é algo que depende de nós, que vem de fora, de bactérias ou de micróbios, como foram as doenças, as pestes, as pandemias, mas nós também sabemos provocar sempre situações, não é? Ainda não acabamos uma guerra, parece que está a outra ali também. É impressionante isso, é impressionante. E Jesus já tinha profetizado, dizendo assim, pois, essas são evidências de que o Filho do Homem vai voltar, não é? Sem estabelecer a data, mas dizendo que haverá guerras e rumores de guerras, conflitos, mortes dentro da família, dentro da vizinhança, dentro do bairro, dentro do país, dentro do continente e entre continentes também. É prova de que vocês não sabem viver bem sem mim. No fundo é isso. E graças a Deus, porque a paz do nosso Deus vai mudando algo em nós de uma forma progressiva. Vamos então para o capítulo 9. Vamos à parte final deste capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 23. Vamos do 23 até o 28. Deixamos esta parte porque o nosso autor tem ainda algo a dizer antes da parte mais aplicada da sua escrita. Então, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes
vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas promessas que sempre se cumprem no devido momento. Obrigado pelas bênçãos que continuas a derramar sobre a tua igreja aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a alimentar as nossas almas diariamente com a tua palavra e aqui também, reunidos como teu povo, queremos ouvir a tua voz para as nossas vidas. Sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E nós temos vivido graças à tua palavra. Obrigado, Pai Santo, pelo teu sustento. Obrigado pelos recursos que vais colocando à nossa disposição. Obrigado pelas bênçãos que recebemos da tua parte. Fala aos nossos corações. Ajuda-me também na exposição da tua palavra, de modo a ser coerente, a ser leal à tua mensagem. Ajuda-me e capacita-me também, de modo a ser claro na apresentação da tua mensagem. Esta é a minha oração, faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, esta carta, como nós vimos, como foi dividida em 13 capítulos, claro, e essa foi uma ajuda de muito pouco tempo, não é? Praticamente século XVII, XVIII, por aí, é que a Bíblia foi dividida por versículos e capítulos. Não havia, os livros eram inteiros, as cartas eram cartas, portanto, como alguém escreve, ninguém escreve a carta colocando versículos e capítulos. Não é? Nós escrevemos a carta com a introdução, saudação, desenvolvimento e a conclusão daquilo que queremos dizer. E assim eram escritas as cartas, as epístolas, os documentos antigos. Há um pormenor aqui, não sei se os irmãos já repararam, muitas vezes quando lemos cartas, sobretudo, o autor parece que chega ao fim, saúda e diz que a bênção esteja com os irmãos, mas depois acrescenta qualquer coisa. Os irmãos estudam e verão que há pequenos acréscimos, parece não fazer muito sentido na carta, mas depois da saudação final, a carta acabou, mas depois, lembro também, etc. Nós perguntamos, mas porquê? Às vezes partes que sobram, que não fazem, parece que não fazem parte do documento principal. Alguns estudiosos acham, é claro que nós sabemos que Deus quis que assim fosse, é porque aquela mensagem era importante espiritualmente, mas também por uma questão prática daquele tempo. Não é? Os documentos eram caríssimos. Não é? O pergaminho, a tinta, tudo era caríssimo. Tudo era escrito à mão. Não sei se vocês já repararam, já pensaram mais ou menos a escrever, por exemplo, um salmo, aquele maior que existe, ou uma epístola do apóstolo Paulo, ou cartas. Tentem fazer esse exercício para que comecem a escrever. É muita coisa para ser escrita. A tecnologia, a imprensa facilitou-nos a vida, parece que tudo ficou confinado na letra pequena, mas é muita informação. Então era necessário especialistas para escreverem. E os documentos eram caríssimos também. E ninguém gostaria de escrever uma carta e deixar uma página inteira sem nada. Não é? Então, se sobrava alguma coisa com inspiração, mas também com o desejo de continuar a informação, acrescentava-se qualquer coisa até ao fim. E aqueles que já viram os documentos antigos, por uma questão de curiosidade aqui, os irmãos verão que eles não tinham espaços. Por isso é que traduzir os documentos antigos é uma dificuldade, é um trabalho que exige muito. É o Novo Testamento, o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, tudo é ligado. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo, meus irmãos, não há intervalos aí. Às vezes nem vírgulas. Essas ajudas vieram mais tarde. Quanto mais apertadas as letras, melhor para abarcar mais informação, não é? Porque era difícil fazer isso. Mas nós fomos ajudados com os capítulos e os versículos e assim vamos então lidando melhor. Na verdade, grande parte dos estudiosos acha que os primeiros 9 capítulos é a defesa, não é? É a tese que o apóstolo Paulo está a desenvolver
Paulo não, do autor aos Hebreus, está a desenvolver sobre a questão da apostasia. E ela apresenta Cristo como a solução. Aliás, é sempre assim, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida, não há maior solução, não há melhor solução do que Jesus. Em todas. Inclusive nos nossos relacionamentos humanos. Podemos ter conselheiros humanos, aconselhamento cristão, ajuda dos psicólogos, mas no fundo, na dimensão mais profunda do ser humano, a sua resposta se encontra em Cristo. É nele que estão compiladas todos os tesouros da sabedoria, como diz a própria Bíblia. Então, graças a Deus, mesmo a própria apostasia só pode ser vencida através do conhecimento de quem é Jesus e a obra que ele realizou na cruz. E, de facto, os 9 primeiros capítulos são a parte onde o autor vai desenvolver. Nós já vimos aqui que do capítulo 6 até o capítulo 9, ou 5 a 9, ele entra na questão do sacerdócio de Cristo. Porque ele sabia que esse ministério específico de Cristo é fundamental para atrair os seus destinatários e aqueles que estavam a ser tentados a voltar ao judaísmo para se agarrarem àquela fé simples, mas que tinha como âncora o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, tecnicamente falando, esse argumento não termina no fim do capítulo 9. Esse texto que nós vemos aqui. Se nós continuar a leitura, verão que até o versículo 18, do capítulo 10, ela ainda vai argumentar. Então, a prática, o desafio prático, começa mais no versículo 19 do capítulo 10. Ele vai dizer, portanto, depois de tudo o que disse, então vai aplicar a sua mensagem, a sua tese. E qual é a aplicação que ele faz? Falando da fé. Ele vai mostrar que, para evitar a apostasia, além de apresentar a Cristo como a solução, ele também mostra algo extraordinário que nós veremos, se Deus assim permitir, a partir do capítulo 10. Que o convívio cristão, a vida cristã, é importantíssima para evitar a apostasia. Isso é muito interessante. Encarar as dificuldades de forma isolada é uma coisa. Encarar as dificuldades no ambiente comunitário também é outra. Porque temos a ajuda dos outros. E o autor vai dizer isso. Vai dizer para as pessoas não abandonarem o seu convívio, a sua convivência na igreja. O autor desta carta e todos os autores bíblicos não estimulam o isolamento cristão. Não há heróis solitários na fé cristã. A vida de desigrejados não é uma vida saudável. Há pessoas aborrecidas que ficaram desiludidas com a igreja por qualquer razão e acham que a solução é não frequentar mais a igreja nenhuma. Acham que assim vão viver consistentes, mas é mentira. Ficam mais vulneráveis. Isolarmos uma brasa acesa é acelerar o apagamento da mesma. Então o autor tem consciência disso. Por isso é que ele vai dizer no início do capítulo 10, não abandonemos a nossa congregação. Ele sabe que a solução principal é Jesus. Quanto mais eu conheço a Cristo e a sua pessoa, mais os reflexos da minha vida espiritual vão mudando. Não há outra solução, irmãos. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais os defeitos da nossa vida vão sendo verificados. E também mais solução vamos buscar no próprio Cristo. Mas também viver essa fé num ambiente de outros que também amam o Senhor Jesus Cristo. Provavelmente mais experientes do que nós. É uma ajuda tremenda. Então o autor vai dizer, não abandoneis a vossa congregação, por favor. Estejam juntos. Estimulem-se, porque o dia se aproxima. Mas isto está no capítulo 10. Portanto, ela ainda continua antes de passar para a questão da fé, como o caminho ideal. Por isso é que nos vai dar uma grande lista no capítulo 11 e no capítulo 12 vai dizer que o segredo da vida espiritual não é outro do que fixar o olhar em Cristo, o autor e consumador da fé. É Ele que inicia, não se desvia no meio, não procura outras coisas, porque Ele começa e termina. No capítulo 13 são mais conselhos finais para que os crentes se amassem uns aos outros e vivessem uma vida saudável. Então, indo ao nosso texto, não sei se nós já repararam, parece que o autor está a repetir-se. Já vimos a mesma coisa no capítulo 7, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Diz, olha, o resumo de tudo isso é que nós temos um sumo sacerdote.
Mas ele então volta a estabelecer as duas alianças. O que se fazia na antiga aliança, com o tabernáculo terreno, e aquilo que Cristo realizou. E ele compara os dois ministérios, as duas alianças, para dizer que a nova aliança é superior porque está baseada em princípios superiores. A antiga aliança foi dirigida praticamente por sacerdotes. E eles que conduziam o serviço do templo, e foram eles que eram os representantes do povo diante de Deus, através do sumo sacerdote. O autor diz, mas Cristo é maior do que qualquer sumo sacerdote que existiu em Israel. Mas ele diz que os sumos sacerdotes e os sacerdotes faziam trabalhos constantes. O serviço era diário. E depois havia um dia anual, digamos assim, o dia do arrependimento, ou da dor do coração, da confissão nacional, que era o Yom Kippur. Então eram representados pelo sumo sacerdote. Mas ele também não viveu para sempre, porque era sumo sacerdote, vivia, exercia o seu ministério, era substituído e mais tarde morria. E ele diz que a diferença é que Cristo é aquele sumo sacerdote que não morre. E ele não precisou de entrar várias vezes no Santo dos Santos, como os outros sacerdotes que faziam. Então ele diz que a diferença ali é que o ministério do Senhor Jesus Cristo é eterno, enquanto que o ministério dos outros sacerdotes era temporário. Hoje não temos sacerdotes. O templo foi destruído. Vamos há 2000 anos. Israel não tem templo, não tem sacerdote, não tem culto. Os crentes, não é? Reúnem-se nas sinagogas, vão ao Muro das Lamentações, mas não tem espaço para sacrifício. Não é? Então, se toda a espiritualidade dependesse daquela casa e do serviço feito lá, podíamos concluir, logicamente, que então durante 2000 anos já não há culto em Israel. Mas isso não é verdade. Então é mais uma prova histórica, prática, embora dolorosa para os próprios judeus, que do que 2000 anos eles não têm casa geral nacional para adoração. Não é? E não foi a primeira vez. O primeiro templo também foi destruído, o outro foi arranjado, foi destruído. Tanto sinais de que essas casas não são a morada real de Deus. São apenas representações materiais, figuras. Então é isso que o nosso autor tem em mente para concluir esse sermão. Diz assim: portanto, era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ele está a dizer, no fundo, o que Deus fez quando mandou Moisés construir o tabernáculo, é que esse tabernáculo material, com pedras, com panos, com cores, com serviço humano, era uma representação real, ou material, era uma figura de algo superior, de algo espiritual. Ou seja, há um tabernáculo superior. Então, para Deus ajudar o povo a entender que há um tabernáculo, não estou a dizer físico, lá no céu, mas há um espaço de adoração, um ambiente de adoração, onde Deus está no trono e ele é servido por anjos. Então, para que o ser humano compreendesse que Deus merece adoração e toda a vida da criatura deve ser vivida em torno da adoração de Deus, então Deus teve que ajudar o ser humano a compreender isso através da construção de uma tenda material, com serviços constantes. E era preciso sacrificar os animais. Por quê? Porque toda a criação ficou manchada pelo pecado. Então, o pecado exige morte. A sentença do pecado é morte. E como é que os homens podiam entender isso? Através do sacrifício dos animais. É claro que não realizavam um trabalho espiritual, mas levavam o ser humano a pensar, bom, se é preciso matar a nossa vaca, se é preciso matar o nosso touro e oferecer, é porque isso tem alguma influência na minha relação com Deus. Primeiro, significa que o pecado exige morte. Mas como Deus não aceita a morte humana, o sacrifício humano, o animal a representa. Mas também é possível ter relação com Deus através de um mediador. Então, no fundo, o animal está a ser aquele que foi sacrificado para que ele fosse poupado. É isso que Deus quis fazer, quis mostrar quando libertou o povo de Israel do Egito. Aquela morte e aquele sangue representavam a poupança. O primogênito será poupado, mas só se houver morte. Já ocorreu. E o sangue representava, então, a razão daquela poupança. Então, o autor está a dizer que tudo aquilo que nós vemos na terra, que Deus deu a Israel como instrumentos de culto, no fundo, representam algo superior.
É assim que ele diz então ele. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O sumo sacerdote humano, levita, entrava numa tenda e representava o povo diante de Deus. Em termos materiais, levava sangue, fazia sacrifícios, orações pelo povo. Mas ele diz que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo não entrou numa tenda humana, ou feita por mãos humanas, mas entrou numa outra tenda que é o céu. Então, se a presença de Deus na tenda era simbólica, era apenas epifania, então era uma epifania, assim que está correto, não é? Ou teofania, que o fogo aparecia ali e a Bíblia diz que Deus aparecia, mas ninguém via Deus visualmente. Não é? Era apenas uma sensação com manifestações físicas de que aqui está Deus e esse lugar é santíssimo. Por isso é que aquela parte foi chamada de o Santo dos Santos, o lugar de encontro com Deus. Mas Cristo não precisou entrar numa casa feita por mãos humanas para prestar o serviço sacerdotal. Aliás, ele não podia tê-lo feito porque não pertencia à tribo de Levi, que era a tribo oficial desse serviço. Mas entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus está até hoje diante de Deus, representando-nos como o nosso sumo sacerdote. Não para fazer a obra da salvação, essa já foi feita, mas para interceder por nós. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Então, o ministério para a salvação dos seres humanos já foi realizado, consumado. Mas o ministério para acompanhar a vida dos crentes ainda continua. E Cristo está ali à direita do Pai, intercedendo por nós. Não há notícia mais consoladora do que esta. Ele continua a agir por nós. Ele continua ali presente diante do Pai, como nosso representante. O autor, no fundo, está a dizer: acham que isso é menos importante do que o sacerdote ou o sumo sacerdote humano? Obviamente que não. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E ele volta a enfatizar isso. O sumo sacerdote levava sangue de animais, não era o seu sangue, ele não se cortava e levava o sangue. Mas Cristo entrou nesse santuário celeste com o seu próprio sangue, o Cordeiro, o sangue imaculado. E não precisou entrar muitas vezes, bastou uma só vez. Porquê? Porque o seu ministério é eficaz. Os outros precisavam de repetir. Todos os dias havia serviço sacerdotal. E cada ano havia a representação nacional. Então o autor vai dizer no capítulo 10 que o próprio ministério do sacerdote, anualmente, para pedir o perdão nacional, já trazia na mente das pessoas o quê? O conceito de pecado. Porque se alguém nos vai representar com sangue, porque nós pecamos. E no próximo ano ele volta a fazer a mesma coisa, o que significa que neste ano também pecamos. Precisamos de alguém que nos represente. Não é? Então Jesus não fez isso. Ele entrou uma vez e a obra que ele realizou é eficaz para sempre. O sangue de Jesus justifica e justifica para sempre. Ele não precisa que ele morra várias vezes. Aliás, é isso que ele vai dizer, não é? Ora, neste caso, se o sangue de Jesus Cristo não fosse eficaz naquela única obra, diz assim ele, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele não está a dizer que Jesus devia nascer e morrer. Ele está a dizer apenas que se essa obra não fosse eficaz, já que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo, então teria que estar a repetir sempre esse sacrifício até no fim da história. Mas não é isso. Porém, ao se cumprirem os tempos, ou a plenitude dos tempos, como diz Paulo, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O sacrifício de Jesus é eficaz. Foi o único. Nós já vimos no início do capítulo 9 que o sangue dos bodes não pode perdoar pecados. Eram apenas representações. No fundo, esses animais representavam o Cordeiro de Deus que tinha o pecado. Havia alguma consciência, de certa forma, né? Alguém prestava o culto, levava o animal, ficava mais ou menos bem. Mas lá no fundo sabia que continua a ser pecador. E precisa de um sacrifício melhor. Mas com a obra de Cristo, então ele resolveu de uma vez por todas o nosso problema. Ele diz que esse sacrifício foi dado de uma vez por todas para aniquilar o pecado. O pecado ainda continua, até na vida dos crentes. Mas a ideia aqui de aniquilar é tirar o poder condenatório.
o pecado já não tem poder sobre nós. Porque Cristo nos livrou da condenação eterna. Não há bênção maior do que esta. Um dia Deus vai reunir todo o universo, toda a humanidade, desde o primeiro homem. Mas para aqueles que estão em Cristo, já não virão a sentença de condenação. Porquê? Porque alguém já pagou por eles. Eles ainda lutaram aqui, falharam, pecaram várias vezes. Mas aquela única obra é suficiente para que, na conta desses homens e dessas mulheres, toda a dívida fosse quitada. É essa a grande diferença que o autor encontra na obra de Cristo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse versículo fazia confusão. Quando lia, diz assim, ele foi a primeira vez, mas aparecerá a segunda vez sem pecado. Eu olhava para esse versículo e dizia, o que é isso? Então, quando ele veio a primeira vez, viveu com pecado, porque ele vai aparecer sem pecado. Mas a Bíblia diz que ele viveu uma vida perfeita. Se vai aparecer um dia sem pecado, é porque quando apareceu a primeira vez, apareceu com pecado. Não é? Faz sentido isso. Mas não é essa a lógica do autor. É que quando Jesus morreu, ele morreu por quê? Porque ele carregou sobre si o pecado do mundo. Ele veio para ser o nosso representante e substituto. Por isso é que quando estava pendurado naquela cruz, a santidade de Deus se manifestou ali. E Deus o esmagou, embora seja o seu filho. E ele sentiu pela primeira vez uma divisão abismal que nunca tinha sentido antes. E gritou com socorro. Deus meu, por que me desamparaste? Então, no fundo, realmente Jesus morreu a nossa morte. E ao morrer a nossa morte, ele morreu não como pecador, mas como a própria encarnação do nosso pecado. Todos daqueles que virão a crer nele estavam sobre ele. Mas o que o autor está a querer dizer é que na sua segunda vida, ele já não virá com o ministério de resolver o problema do pecado. Porque isso já foi feito na primeira vida. Ele virá para julgar e reinar. Só que o autor não enfatiza tanto o julgamento. Ele enfatiza mais o lado positivo. Vejam o que ele diz. Assim também Cristo, versículo 28, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, ou seja, não mais para tratar o problema do pecado, tentar resolvê-lo, ele já o resolveu, mas ele aparecerá sem pecado aos que o aguardam para a salvação. São homens e mulheres que continuam cá, lutando para mostrar que amam o Senhor Jesus Cristo, vivendo, batalhando pela fé, nem sempre em perfeição, com falhas, com lágrimas muitas vezes, alguns deles mortos, decapitados, alguns deles injustiçados pelo mundo que não conhece Deus, mas um dia o seu amado Salvador vai aparecer e vai dar paz completa a todos aqueles que o aguardam. A ideia que é no sentido que será naquela segunda vida que Cristo vai completar, de certa forma, toda a obra da salvação. A base já foi colocada, o preço já foi pago, o ministério já foi executado, mas os crentes ainda vivem neste mundo, com toda a sua imperfeição. Mas vai chegar o dia que Ele vai dar plena liberdade, pleno gozo a todos aqueles que o aguardam. A fé para nós é não só crer em Cristo, mas aguardar a sua segunda vida. Todo crente diz, Maranata, vem Senhor, este mundo sem ti. Então, no fundo, o autor tem isso em mente. Por isso é que ele repete esse ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, para dizer que ninguém pode abrir mão a um sumo sacerdote como este. Ninguém pode experimentar a vida real com Cristo e um dia mudar de ideias, querer voltar para a antiga religião ou para o ateísmo até. Ninguém pode crer nessas verdades maravilhosas e um dia abandoná-las como se não fosse nada. Fazer isso
é cometer a maior de todas as loucuras. Amados, que nada deste mundo nos afaste de Cristo. Que nada deste mundo interfira entre a nossa relação e Jesus Cristo. Qualquer coisa é muito menos importante e insignificante diante daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. E termino essa reflexão, antes de passarmos para a ceia do Senhor, mostrar-se uma imagem. No fundo, o que o autor está a querer dizer é o seguinte: Cristo é a figura, ele é o original. Tudo aquilo que Deus deu para o tabernáculo, os animais, as partes, todo aquele ministério era representativo do ministério maior, que é o ministério da cruz. E há uma curiosidade tremenda. Curiosidade, isso deixa-me, irmãos, a ferver por dentro. O próprio tabernáculo foi montado e a forma como os elementos foram colocados. Não é? O tabernáculo era assim, o ministério. A primeira coisa que nós vimos, não é aquele altar de bronze, onde os sacrifícios, porque é lidar com Deus. Não é? Deus é, ninguém vê Deus. Nós somos pecadores. O sacerdote devia prestar logo ali o seu serviço de sacrifícios. Depois do altar de bronze vinha a bacia de bronze, onde qualquer sacerdote, antes de entrar, tinha que se lavar para entrar. O que significa purificação. É preciso lavagem, purificação para prestar serviço a Deus. E quando se entrava no lugar santo, nós vimos 3 elementos ali colocados de um lado e do outro. Não é? Tínhamos o candelabro, de um lado, Deus é luz constante, Ele brilha e Ele vira também. E do outro lado encontrávamos os pães ázimos, que é os pães de propiciação, ou de proposição, que representavam suprimento. Deus é que sustenta as nossas vidas. Nós trabalhamos sim, mas para trabalhar temos que ter saúde. Para trabalhar temos que estudar. Quem nos deu a mente, a inteligência e tudo. Há pessoas que gostariam de fazer e não têm. Então é Deus que nos sustenta. E lá mesmo perto do limite entre o santo e o santo dos santos, tínhamos ali o altar de incenso. Eu disse no domingo passado que o autor não cometeu um erro quando ele colocou o altar lá. Porque ele estava cá, deste lado, mas o ministério do incenso realizava-se dentro. O sumo sacerdote acendia aquilo e entrava por aquilo dentro dos santos. Por isso é que o autor diz que lá dentro também fazia parte disso. O instrumento, a peça ficava cá fora. Mas o vaso onde se colocavam os produtos aromáticos eram levados para dentro. Por isso é que ele acha que aquele ministério era um ministério realizado no Santo do Santo. E lá dentro havia, vamos dizer assim, a peça mais importante de todas, que é a arca. Com sua tampa propiciação, onde Deus aparecia para falar com o sumo sacerdote. E essa imagem encontrei num livro, achei muito interessante, não é? A estrutura desses elementos com a cruz. Não é? No fundo, a cruz é a realidade de tudo. Todo o ensino cristão gira em torno de Cristo e da sua obra sacrificial. Então, tudo aquilo que acontecia antes eram apenas figuras que apontavam para o Salvador. Não é? É Ele o melhor sacrifício, está aqui o bronze, é Ele é o seu sangue que limpa e purifica com eficácia, e é Ele é a luz do mundo, como Ele próprio disse, e é Ele que alimenta as nossas vidas. Por isso é que celebramos a ceia e Cristo deu a sua vida, o seu corpo é que dá a vida, e é Ele o lugar de encontro com Deus, o lugar mais santo, não é? E a sua palavra é a palavra maravilhosa que estava dentro da caixa. Então, no fundo, todo o ministério do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, a tese do autor é: vale a pena voltar para as imagens, para as cópias, para as figuras, quando nós já temos a realidade? Fazer isso é racional? É espiritualmente sábio? E ele conclui: não. Então não façam isso. Que Deus não permita que nada nos faça recuar. Nada. Cristo é tudo.